Meus amados, graças a Deus, estamos mais uma vez na casa do Senhor, na presença do Senhor. E todas as vezes que nós temos essa oportunidade, nós precisamos lembrar que, embora todas as dificuldades que a gente possa viver em nossa vida, poder servir a Deus com liberdade, poder adorar o Senhor com alegria e poder ouvir a voz do Senhor por meio da Sua palavra é um privilégio que nós não podemos sequer imaginar passarmos sem Ele. Deus tem sido muito misericordioso conosco, e tem nos concedido graça para não só ouvirmos, mas sermos instruídos por Sua palavra. Então, meus irmãos, antes de passar a mensagem especificamente nessa noite, eu quero chamar a atenção para duas coisas. Em primeiro lugar, nunca é uma palavra descartável. A mensagem do Senhor nunca é algo repetido que não tem mais valor e que não precisa, não fala comigo, vai falar com, está falando com outros, mas para mim não tem mais o que ser aplicado, porque eu já conheço, eu já sei, já está no meu coração. Nunca pensei assim. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus sempre trará uma nova mensagem, uma nova exaltação aos corações, até por vezes com os pecadores repetitivos. Nós caímos sempre nos mesmos pecados. Nós repetimos sempre os mesmos erros. Nós sempre voltamos aos mesmos lugares que nós não deveríamos ter passado. Portanto, a palavra de Deus sempre nos trará de volta à sua presença. Em segundo lugar, nunca esqueça, nunca perca de vista aquilo que você ouvir. Leve para casa, leve contigo, guarde no seu coração, reflita sobre aquilo. Faça com que a palavra do Senhor seja uma semente que brote, que frutifique na sua vida. Não esqueça a palavra de Deus quando passar por essas portas. Não esqueça a palavra de Deus quando começar o seu trabalho, quando voltar para a sua rotina. Não sejamos ouvintes esquecidos, mas cumpridores da palavra do Senhor. Com essas duas orientações aos irmãos, quero então chamá-los para o texto da palavra do Senhor esta noite. Está na carta de Paulo aos Efésios, seguindo nossa linha de exposições da carta aos Efésios. Estamos chegando ao final do capítulo 5, ou melhor, chegamos ao final do capítulo 5, e entraremos já no capítulo 6 hoje. Aos Efésios, capítulo 5, versos 22, até o capítulo 4, capítulo 6, verso número 4. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 22, e vamos ler até o capítulo 6, versículo de número 4. Os que encontraram e puderem, em reverência à palavra do Senhor, se coloquem de pé. Nos diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai, diante da tua palavra, queremos, Senhor, nos submeter a ti, ó Deus. Fala conosco, Senhor.
Nos faz ouvir a tua voz, Senhor. Trovege nossos corações, ó Deus, de maneira que não possamos ser ouvintes esquecidos. Senhor, fala de tal maneira que não haja em nós qualquer reação se não obedecer. Fala, Senhor, conosco. Nós precisamos te ouvir, Senhor. Nós necessitamos, meu Senhor, da tua direção. E precisamos do teu Espírito, Senhor, para cumprir a tua vontade. Fala conosco, nos enche com a tua graça nessa noite. Manifesta, Senhor amado, a tua vontade, o teu desejo, a tua graça e o teu poder, Senhor, de fazer em nós aquilo que nós não podemos fazer sozinhos. Senhor, que seja feita a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Na última No último momento de Jesus com os discípulos, na última ceia, antes da última ceia, no capítulo 13 do Evangelho de João, e é somente João que registra esse diálogo com Jesus, ali há uma expressão de Jesus e há uma frase, uma palavra do Senhor que, a princípio, parece muito comum e parece que até é uma repetição básica. No versos 34 e 35, no capítulo 13 de João, Jesus diz aos discípulos: eu estou dando a vocês um novo mandamento, que vocês amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A primeira impressão que nós temos quando ouvimos isso de Jesus é que ele está falando sobre o amor filantrópico. Aquele amor que é demonstrado no serviço ao outro, no servir de alguma maneira, em ajudar, em socorrer. Nós temos a tendência a pensar que o amor cristão é aquele amor que nos leva a socorrer aquele que está em dificuldade, que está em dor. Vamos visitar o enfermo, vamos ajudar aquele que está passando por dificuldades, vamos auxiliar aqueles que estão passando por dúvidas e dores. Vamos ser misericordiosos com aqueles que estão sofrendo. Então, o amor cristão, por muitos é visto apenas, ou em boa parte, como uma expressão de serviço e de misericórdia para fora. Nós olhamos o amor cristão como uma expressão para fora, externa. Não deixa de ser. Quando Cristo nos chama a amar o próximo e amar uns aos outros, é claro que ele está falando também que esse amor se expressa na nossa vida e faz, como o texto diz lá no versículo 35, que aqueles que estão de fora compreenderão, verão que somos discípulos de Cristo, se nós nos amarmos de maneira fiel. Nós nos amarmos como Cristo amou a igreja, como Cristo nos amou. Então, esse amor expresso entre nós se manifestará também naqueles que estão fora, e isso fará com que eles vejam a graça de Cristo, vejam a graça de Deus, percebam isso. É interessante que, inclusive, no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja ela é chamada de cristã por causa, inicialmente alguns dizem que é pejorativo, que é uma forma de humilhação, mas principalmente porque eles imitavam, seguiam as doutrinas de Cristo, a doutrina de Cristo. No livro de Atos diz que a igreja tinha uma admiração da sociedade por causa da sua maneira de viver. Ali não havia falta, ali não havia necessitados, ali não havia ninguém que não fosse socorrido em suas necessidades, mas principalmente ali havia uma disciplina e uma disposição para o amor mútuo, um serviço um ao outro. É nesse aspecto, irmãos, e é nessa base que Paulo se inspira para continuar falando a respeito de todas as relações. A gente pensa, às vezes, que a relação de amor é uma relação apenas que nós devemos a Deus e de uma forma, assim, meio que até externa aos de fora, aos outros. Mas o amor, ele não pode ser dividido em classes, embora alguns façam isso. Até eu já vi muito pregador fazendo aquela divisão estranha. Não, porque existe o amor eros, o amor filis, o amor
Ágape, porque o amor ágape é o amor perfeito, então você tem que ter o amor ágape. Mas, irmão, embora as palavras sejam diferentes, a estrutura do amor é uma só. Deus. A partir da grandiosidade de Deus, é a partir da soberania de Deus, é a partir do amor que é o próprio Deus, é que todos os outros amores são colocados, são aplicados. Nós amamos ao outro porque Deus nos amou. Nós amamos ao próximo porque Deus nos amou primeiro. Nós servimos aos outros porque o Senhor misericordiosamente nos serviu com sua graça. Portanto, o amor é uma imitação de Deus. É essa imitação, e é nesse ponto, vamos lembrar aqui que o capítulo 5 começa com uma expressão bem clara. Vamos lá? Capítulo 5, verso 1. O que é que diz o texto? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Paulo não está mudando, então, de tema, quando ele vai falar agora sobre as relações, começando pela relação matrimonial. Paulo não está mudando de tema e nem está falando sobre outra coisa. Ele falou assim, olha, fazendo aqui uma observação, deixa eu falar aqui sobre marido e mulher, sobre filhos, sobre o trabalho, sobre as relações profissionais. Não, ele não mudou de tema. Ele está falando que, a partir do momento que somos imitadores de Deus como filhos amados, todas as nossas relações devem ser feitas nessa base. Não existe... como é que eu posso colocar aqui? Não dá para dividir o cristianismo em partes. Não dá para dividir, não dá para separar ou segmentar, sabe? Você não pega, não. Aqui Deus está falando para os profissionais. Então, isso aqui se aplica aos profissionais, não tem nada a ver com outra coisa. Não, isso aqui Deus está falando com os filhos, mas não tem nada a ver com amor. Não, é outra coisa aqui. Aqui Deus está falando com os discípulos para pregar o evangelho, mas não tem nada a ver com outro tema. Toda a escritura, irmãos, é uma linha só de Gênesis e Apocalipse. Toda a escritura está estruturada em uma única linha. Deus, o Deus soberano, criador de todas as coisas, amando a sua criação e conduzindo ela para a história final, para o final desse capítulo que é a nossa vida. Que é a vida, que é a criação. Deus está conduzindo tudo. Então, não tem história separada aqui. Não tem textos separados. Portanto, quando nós falamos de amor e de relacionamento, de qualquer tipo de relação, não podemos separar de Deus qualquer que seja a aplicação. Visto isso, e tendo falado aqui nesse contexto mais amplo, me chamo então para o texto que nós vemos hoje. Efésios capítulo 5. Mas ao invés de começar no verso 22, eu quero chamá-los para o verso 21, que antecede, que encerrou o capítulo, a perícope anterior, né, que eu preguei até o verso 21, mas pegando agora o verso 21 como uma introdução que o próprio Paulo faz, a partir daqui nós veremos que Paulo está falando com relação às outras relações. Relação de marido e mulher, relação de filhos, relação de empregados, embora não vá falar hoje sobre trabalho, mas todas as relações. Verso 21, Paulo diz, encerrando, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ele acabou de falar com os Efésios a respeito da comunhão, da perfeição da comunhão, de como os crentes deveriam andar, viver, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam servir uns aos outros, como eles deveriam buscar a graça de Deus ao invés dos prazeres mundanos e da loucura deste mundo. Aqui ele fala sobre embriaguez com vinho. Então, ao invés de tudo isso, devem buscar o Senhor. E nesse buscar o Senhor, ele encerra falando sobre esse dar graças a Deus em tudo, em Jesus Cristo. E agora ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Perceba, Paulo está dizendo, todos vocês devem se sujeitar a todos vocês no temor de Deus. E o que isso significa? Significa, irmãos, que sujeição não é algo pejorativo. Submissão não está ligado a algo escravizante, doloroso, tirânico.
Não estamos falando aqui de uma imposição dolorosa e escravagista. Não é. Embora sejamos escravos de Cristo, mas em outro nível, em outro patamar. O que Paulo está dizendo é que, em termos de sujeição, essa sujeição abarca toda a vida cristã. Começando a nossa sujeição a Deus e a sua vontade. Aqui nós precisamos ter cuidado. Sujeitar-se a Deus e a sua vontade significa que toda vontade de Deus deve ser obedecida. Toda a Escritura é inspirada e apta para redarguir, para corrigir, para ensinar, para confortar, para consolar. Toda a Escritura. Todo o texto bíblico deve ser respeitado como texto para ser aplicado às nossas vidas dentro daquilo que é possível. Então não existe um texto que não seja aplicável a nós. Sujeitando-nos, então, está falando de todo um arcabouço. Nós somos chamados a nos sujeitar uns aos outros. Quando um irmão chama ao outro e o exorta, aquele que é exortado deve se sujeitar à exortação. Quando alguém lhe chama a atenção, aquele que lhe chama a atenção deve ter você deve se sujeitar a isso, por causa daquele que lhe exorta segundo a Escritura. É nesse termo, então, que nós chegamos ao verso 22. Por que eu fiz todo esse ciclo para chegar nesse verso 22? Porque, infelizmente, na cabeça de muita gente ainda está uma ideia que não é bíblica. É uma ideia que foi construída fora de Cristo, na sociedade, e muita gente abraça essa ideia. Muita gente entende sujeição bíblica como escravidão, como opressão, coloca aqueles que são dignos de submissão como sendo opressores sempre. Portanto, vamos ter cuidado aqui. E eu chamo a atenção dos irmãos. Por favor, irmãos, preste atenção. Ouçam a palavra de Deus. Tem reverência? Obrigado. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Preste atenção que Paulo está usando aqui a mesma expressão, sujeitando-vos ao vosso marido como ao Senhor. Não como qualquer coisa, mas em Cristo. A questão aqui, irmãos, não é a minha vontade ou a sua. A questão aqui é uma imitação de Cristo. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Por quê? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. E aqui entra algumas coisas. Em primeiro lugar, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. É assim que Paulo começa. Agora ele diz, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Se Paulo dissesse somente isso aqui, irmãos, ele até poderia ser acusado de, sei lá o quê, aquelas palavras que o pessoal gosta aí das ideologias. Se Paulo terminasse aqui, se Paulo só dissesse isso aqui, olha, as mulheres têm que ser sujeitas aos seus maridos. Se ele falasse somente isso, talvez ele pudesse ser acusado. Talvez ele pudesse ser mal interpretado. Mas isso está num contexto muito maior. Num contexto em que toda a Escritura nos chama para nos submetermos uns aos outros. Aqui não é exclusividade. Aqui não está apontando deles dizendo, olha, a mulher tem que ser sujeita ao marido. Não é só isso. Aqui é um contexto de submissão entre todos. Todos. Todos devem compreender que em Cristo nós nos sujeitamos uns aos outros. E aqui entra um princípio. Qual é o princípio? Paulo está repetindo o que Deus falou no princípio e o que o próprio Jesus repete. Que foi o texto, inclusive, que foi lido aqui na introdução. Deus criou homem e mulher e colocou o homem como cabeça. E ele faz isso por quê?
Porque ele deu uma estrutura para o homem para que ele faça assim. Eu vou chegar nos homens, mas primeiro vamos entender isso aqui. A criação é perfeita. Toda a criação é perfeita. Toda a ordem de Deus é perfeita. Você sabe por que a gente está vendo toda essa desordem social? Porque alguém teve a brilhante ideia de dizer o modelo bíblico não presta. Sabe por que nós temos toda essa desordem social? Porque alguém um dia teve a brilhante ideia de dizer eu tenho uma proposta melhor do que a de Deus com relação à família. Eu sei criar uma família melhor do que esse modelo que Deus deu. E a partir daí, nós temos todos os problemas sociais. Eu não estou dizendo isso, irmãos, baseado no que eu penso, mas olha para a Escritura. Primeiro, Paulo usa o exemplo de Cristo como sujeição. Meus irmãos, sujeitar-se, obedecer, auxiliar, estar ao lado, não é humilhação. Irmão, tira isso da sua cabeça. Não é humilhação, não é desvalorização. Deus deu papéis diferentes para os gêneros diferentes. Não é humilhação. Deus não está humilhando o homem quando ele diz que deve se prostrar diante dele. A humilhação aqui é no sentido de você tem que entender quem é superior a você, diante de Deus. Mas quando ele faz a mulher, ele coloca a mulher ao lado e diz, lhe darei uma auxiliadora. Mas essa auxiliadora deve compreender que este homem deve guiá-la. Deve ser aquele que conduz. Impressionante como a gente olha para o modelo e a gente pensa assim, não, esse modelo não serve mais. Esse modelo não é mais aplicável. Já pensou se a gente disser isso para todo o texto bíblico? Vamos lá para Filipenses capítulo 2, verso 8. Se Cristo resolvesse usar um modelo social mundano e dissesse, não, isso não serve, esse modelo não serve. Sendo visto em pois, sendo encontrado em pois, estando pois em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Vamos lá. Cristo, Deus, soberano, livre, o único ser livre de toda a existência, Deus, não precisa de nós, não depende de nós, não está recebendo, não está ganhando nada com a gente. Se a gente existir ou deixando de existir, Deus continuaria sendo Deus. Deus não é Deus porque nós existimos, Ele é Deus acima de tudo e de todos. Ele é independente, Ele é livre. Sendo livre, Cristo se submete à vontade do Pai e se humilha. Perceba que a humilhação, e aqui eu já falei várias vezes esse texto, porque esse texto de Filipenses é extraordinário. A humilhação começa da glória para a terra, da terra para o serviço, para a escravidão, para a humilhação, da humilhação para a morte em cruz, a morte mais humilhante de todos os tempos. Cristo se sujeita. Por que ele se sujeita? Por amor ao Pai. Pergunta. Pelo fato de Jesus ter se submetido a Deus, ele estava sendo diminuído? Ele estava perdendo seu valor? Ele já não era mais Jesus? Não tinha mais valor dele porque ele estava se submetendo a Deus? Por que quando nós achamos que se nós nos submetemos ao outro, é humilhação? Por que a gente tem essa ideia de se eu servir ao outro, se eu me submeter, se eu obedecer ao outro, eu estou sendo humilhado? Por quê? Porque a gente acha que uma submissão ao pai, à mãe, ao marido, ou a um ancião que nos exorta, uma pessoa mais velha que nos chama a atenção, a gente acha que é humilhação, que é descabido. Mas se Cristo se submete, inclusive, a autoridades humanas. Porque quando ele é preso, ele não reage. Quando ele é julgado por Pilatos, ele se submete. Sendo levado para a cruz, ele não queixa, ele não reclama.
Quando ele é crucificado, ele perdoa. E quando está encerrando, ele diz: está consumado. Por que tudo isso? Por causa da sua obediência ao Pai. Humilhação não é a mesma coisa de obediência. Quando o pecado humilha, ele humilha de verdade. Quando o pecado humilha, é terrível. Você já viu alguma pessoa sendo humilhada pelo pecado? Um homem de família, um homem que tem lá sua família, sua esposa, seus filhos, está vivendo bem, de repente ele inventa de arrumar um amante, dessa amante ele inventa de ter um filho fora do casamento, desse filho fora do casamento, ele se perde todo, ele estraga a sua vida, estraga a vida da família, ele se perde todo, por causa disso ele entra no alcoolismo, ele se embrenha pela... E aí se perde, acaba com a vida inteira, e você olha para aquele homem e diz: que decadência foi essa? Que estrutura devastadora esse homem vive agora. Isso é humilhação. Humilhação do pecado é a gente sair na rua aqui e encontrar alguém que a gente conheceu na infância, que a gente encontrou na adolescência, que estudou com a gente na mesma sala, virou nóia, está andando na rua. Isso é humilhação, porque aquela pessoa viveu junto com a gente com a mesma história nossa. E, no entanto, agora é carregado, é arrastado pelo vício, como um animal. Isso é humilhação. Sujeitar-se, submeter-se amorosamente e obedientemente àquele que ama, não é humilhação. Portanto, irmãos, é nessa base que Paulo chama as mulheres a sujeitarem-se aos seus maridos. É nessa estrutura que Paulo chama as mulheres a se submeterem aos seus maridos. É assim que Deus chama as mulheres a viver uma vida de obediência, não de uma submissão humilhante, degradante. De humilhação, não, mas de submissão amorosa. Um exemplo básico: Sara e Abraão. E é um exemplo, inclusive, que é usado pelo apóstolo. Sara era sujeita, ela se submetia a Abraão. Abraão errou muito, pegou várias vezes. Mas quando ela falou, ele ouviu. E quando ela aconselhou a ele, o próprio Deus disse: ouça a sua mulher. Percebe, irmãos, que não é uma estrutura social como essa que a gente conhece do pecado. A estrutura que Paulo chama aqui é uma estrutura santa, que começa com a imitação de Deus como filhos amados e passa por todas as relações, começando pelo casamento. Aqui ele começa pelo casamento. Se há uma coisa que é muito fácil de perceber, é como a serpente ainda encanta. Como Satanás continua com aquela mesma sedução do Éden, falando ao coração das irmãs: você não precisa disso. Você é maior, você é melhor, você pode ser mais. Não foi isso que ele disse para ela? O que foi que Deus disse para você? Não, você pode ser mais do que isso. Você pode ser melhor do que isso. A sedução, irmãos, é a arma principal de Satanás. A opressão é uma arma que ele usa em atos extremos. Você vê isso na Nigéria, no Sudão. Você vê isso em países muçulmanos muito fortemente. Mas a sedução é a arma que mais mata cristãos. Porque faz você acreditar na mentira, como se essa mentira fosse uma verdade doce. A mentira é doce ao paladar, mas vai amargar muito, muito, quando chegar ao estômago. E é por causa disso que nós vemos tantos problemas. Porque, ao invés de nós ouvirmos a voz do Senhor, nós estamos ouvindo o canto da serpente que passa por essa sociedade. Paulo usa
a estrutura do casamento como uma parábola viva da própria relação entre Deus e a igreja. A gente não pode diminuir isso, irmãos. Meus irmãos, eu sei que há dificuldades em nós por nossas questões pessoais, por nossas questões de vida, por nossas histórias de vida. Eu sei. Muitos irmãos têm dificuldade de ouvir isso. Mas esta é a palavra de Deus e isso não vai mudar. Nós precisamos continuar ouvindo a Escritura. Caso contrário, no dia que nós deixarmos de ouvir a Escritura, não faz sentido mais estarmos na igreja. E é perigoso para nós isso. Mas perceba que Paulo não fica apenas numa questão de dizer, ora, vocês devem se submeter a vocês e vocês devem viver assim. Quando Paulo fala sobre sujeitar uns aos outros, ele começa falando sobre a esposa estar sujeita ao seu marido, porque o marido é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ele está falando aqui de uma sujeição, de uma liderança, está sob uma liderança. Que liderança? Qual liderança? Como deve ser essa liderança? Verso 25. Maridos, amem suas mulheres. Deixa eu só chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. O apóstolo Paulo, quando vai falar sobre a sujeição da esposa ao seu marido, ele usa 3 versículos. 22 ao 24. Correto? Tá aí, não tá? Ele usa os versos 22 ao verso 24. Pronto. Quando ele vai falar sobre a obrigação do marido, ele usa 8 versículos. Por quê? Porque, meus irmãos, senhores homens, preste atenção nisso aqui. É sobre nós que repousa a responsabilidade de nossa casa. É sobre nós. Se você não está sendo responsável por sua casa, você está em pecado, está carregando sua mulher para o pecado. E seus filhos também. O homem que não assume a sua casa está carregando a sua família junto com ele. Portanto, observe. Primeiro, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Para quê? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Paulo está dizendo que o homem é responsável pela vida espiritual de sua esposa. Sim. Cristo ama a igreja, santifica, purifica, conduz ela em santidade, para que ela seja apresentada diante de Deus, santa, pura e imaculada. E ele diz, olha, os maridos devem amar assim as suas mulheres. Os maridos devem zelar pela santidade, pela pureza, pela edificação, pela vida de suas esposas. Nossa responsabilidade não é pequena. Há muitos homens muito preocupados em pagar as contas. E as contas são necessárias, né? Conta não se paga sozinho, né? Boleto chega todo mês certinho, no dia certo, na hora certa, e vence, que é uma beleza, né? Mercado, é mesmo, tá caro. Tá tudo mais caro. Cada vez menos coisa no carrinho, cada vez maior a conta lá. Quando começa a botar as coisas no caixa, o homem já fica forçando a carteira, desesperado, procurando lugar para correr, para se esconder, já ligando para o banco para pedir empréstimo. Eu sei. Cuidar de um filho, da estrutura necessária de uma casa, dar o sustento para a família, é uma preocupação que todo homem de verdade, não estou falando de menino não, estou falando de homem de verdade. Todo homem de verdade tem. Todo homem verdadeiro carrega sobre si a responsabilidade de sustentar a sua família, a sua casa. Não joga isso nas costas da mulher, ele carrega isso. Mas isso não é suficiente. Isso não é tudo. Pagar a conta, irmão, não é tudo.
O homem é chamado a pastorear a sua casa, a cuidar da alma de sua esposa e de seus filhos. O homem é chamado a viver para a glória de Deus, começando dentro da sua casa. Os maridos devem amar as suas mulheres como eles amam o seu próprio corpo. E aqui, não é a questão de dizer, não, porque todo mundo é vaidoso, o que cuida do próprio corpo. Paulo não está falando aqui do próprio corpo no sentido de, olha, você não deixa o seu corpo faltar nada. Não é só isso. Ele termina fazendo uma observação. Quando Jesus fala sobre a igreja, e ele fala que nós somos membros do corpo, você vai lembrar que lá em Gênesis capítulo 2, o texto que o presidente André leu aqui logo no início, vai dizer que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão um. Tá? Casados se tornam um. Juntou-se. Aqui não tem como dividir. É um corpo. Juntou-se. Está unido. Jesus está dizendo que, da mesma forma que nós, como igreja, somos unidos a Ele pelo Espírito Santo, e nós somos agora parte do corpo de Cristo, a mulher e o homem são um só. São um só corpo. Por isso, o homem deve cuidar deste corpo, desta parte do seu corpo. Ele deve zelar por ela, cuidar dela, ter cuidado da alma dela, da vida dela, porque ele responderá por seu chamado para ser homem. Cristo nos chama para sermos imitadores dele. Mas essa imitação, quando Paulo fala aqui a respeito de marido e mulher, perceba, porque a gente fica falando muito assim, porque esse negócio da mulher se sujeitar ao homem, não sei o quê. Irmão, olha o que Paulo está dizendo a respeito desse homem. Aqui Paulo não está dizendo que esse homem é aquele que se joga na frente da bala para a bala para a mulher morrer. Porque esse homem é aquele que se salva na frente do carro para salvar a sua esposa. Não, calma. Hollywood fica lá por fora, né? Aqui não. Paulo está falando aqui, irmãos, de alguém que é capaz de sacrificar seus próprios desejos. Irmãos. Paulo está dizendo aqui, meu querido irmão, homem, que é homem de verdade, que não é mais menino. Você que é homem. Paulo está dizendo que entre a sua família e o seu prazer, primeiro sua família. Entre a sua casa e os seus negócios, primeiro a sua casa. Entre a sua esposa e seu filho e os outros, primeiro a sua esposa e seus filhos. Os outros depois. Sua casa é seu primeiro ministério. E talvez na sua vida seja o único. Aqueles que infelizmente não querem dar mais nada na vida. Não quer pregar, não quer evangelizar, não quer nem distribuir o folheto para quem está enfermo. Então, meu amigo, pelo menos teus filhos, tua mulher, te evangeliza. Pelo menos isso. Precisa ouvir isso, irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo em que o distúrbio familiar não é só de um lado, é de todos os lados. Eu vou chegar nos filhos também, viu? Senhores jovenzinhos que estão aqui presentes hoje. Vou chegar em vocês. Nós vivemos numa sociedade que descartou Deus da história, colocou o eu no centro, minha vontade, meus sentimentos, eu feliz, e isso se tornou uma escravidão que torna cada vez mais doloroso o caminho. Porque não leva à liberdade, leva à prisão. Sentimentos são voláteis. Hoje eu sinto, amanhã eu não sinto mais, e eu quero sentir de novo. Isso me mata, todo dia. Por isso nós somos guiados pelo coração, somos guiados pela Escritura. E quando meu coração diz uma coisa e a palavra diz outra, eu fico com a palavra. Hein? E quando minha vontade é uma e a palavra diz outra coisa, eu fico com a Escritura, porque a minha vontade é corrupta.
Minha vontade é de um coração corrupto. E Deus não vai assinar embaixo porque eu disse, Senhor, eu fiz isso debaixo da tua vontade. Não é. Então, nós precisamos entender o papel da esposa, auxiliar, caminhar junto, se submeter, dar ao homem a estrutura que ele precisa para ser o cabeça que ele tem que ser. Dar a ele o ambiente que ele necessita para ser o homem que ele tem que ser. Ao homem cabe assumir as suas responsabilidades e deixar de ser menino. Ao homem cabe ser o homem que Deus criou para ser. O marido, o pai, aquele que assume as coisas, que chama para si as coisas, que toma para si as coisas. O homem precisa ser assim. Nós somos chamados para viver uma vida que glorifica a Deus. Se nosso testemunho não começar na nossa casa, dificilmente alcançará qualquer pessoa. Comece na sua casa. É interessante que quando Paulo repete isso aqui, no verso 31, Gênesis 2:24, Paulo repete isso. Jesus já tinha falado isso. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Você sabe como é que a família prospera? Estou falando de prosperidade, estou falando de dinheiro não, tá? O povo tem uma mania de falar de dinheiro quando fala de prosperidade. Tira esse pensamento, teoria de prosperidade da tua cabeça. Você sabe quando é que a família prospera? Quando todos caminham na mesma direção. Quando todos estão indo no mesmo rumo. O homem deixa sua mãe, seu pai, corta o cordão umbilical, para de ficar achando que pai e mãe, não, porque tem que ser aqui, porque senão, não sei o quê. A partir do momento que eu me caso, eu tenho outra família, é a família, é a minha casa. Pai e mãe ficam agora como aqueles que eu preciso ser sujeito, eu vou ajudá-los, eu vou servi-los de todas as formas possíveis. Mas eu tenho agora uma responsabilidade. Romperá, cortará o cordão umbilical, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Serão um só. Isso aqui, meu irmão, isso é casamento. Isso é união. Esse negócio de assinar um papel hoje, que daqui a um ano eu posso jogar fora, isso não é casamento. Casamento é um compromisso sério, direto, permanente. Casamento é algo que não é um negócio que a gente faz e desfaz. Casamento é algo que eu realmente preciso ter compromisso. De verdade. Um só. E nesse casamento, e nesse amar, sem desculpas, porque é isso que Paulo diz, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Eu não sei se você tem um vizinho, uma vizinha, e eu espero que não seja você esse caso, tá? Eu espero que você não tenha um vizinho ou uma vizinha cujo casamento é um desastre. E você todo dia ouve panela voando para todo lado. Eu espero em Cristo que aqui não tem ninguém assim, né? Até agora não recebi nenhuma notícia não, mas se eu receber, sabe, eu paro na sua porta. Você ouve isso e você pensa, que tipo de relação é essa? Não há respeito nenhum. Não há amor nessa relação. Não há cuidado nessa relação. Paulo chama a atenção para que haja cuidado, amor e respeito. Ô, irmãos, a gente respeita um ao outro, não é só porque é obrigação, não. É porque no outro está a imagem de Deus. É porque somos irmãos em Cristo. É porque somos servos do mesmo Senhor, comprados pelo mesmo sangue. É em Deus que a nossa teologia e o nosso amor se encontram. É aqui, em Deus, em Cristo, que a nossa vida se encontra com a teologia que nós pregamos. Porque se uma estiver divorciada da outra, o mundo jamais dirá que somos cristãos. Ame, respeite, cuide,
e 0. E numa unidade, numa união assim perfeita, virão os filhos, né? Lógico. E quando os filhos vêm, e os filhos crescem, e aí os filhos começam, né? Os homens começam a nascer 2 fios de bigode, acham que já é homem, né? A mulher, quando passa ali dos 13 anos, começa já a se sentir mulher, já acha que pode botar um salve e falar, não, agora eu sou mulher, eu quero minha independência. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Capítulo 6, versos 1 ao 4. Perdão. Versos 1 ao 3. Depois a gente entra no 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Paulo está falando de quê? Ainda Paulo está falando sobre a imitação de Cristo, sobre sermos imitadores de Deus como filhos amados, sobre a obediência, sobre a submissão, a sujeição uns aos outros, sobre a vida cristã de maneira santa e justa. E agora ele coloca os filhos dessa história. Os filhos, os jovens. Você, meu querido, criança, jovem, adolescente, preste atenção numa coisa. Os pais são colocados em nossas vidas como autoridades vindas de Deus. Aí você pode dizer assim, mas eu tenho um pai difícil, porque eu tenho uma mãe assim, assado. Meu irmão, vou te falar um negócio. Se você esperar gente perfeita para você ser bom, você nunca vai ser. Se você espera que só vai obedecer, só vai viver se tiver uma pessoa perfeita, absolutamente perfeita, isso não vai acontecer. Mas, obrigatoriamente, os filhos devem sujeição aos pais. A gente olha ao nosso redor e a gente vê meninos. Menino. Porque, para mim, homem é depois que está trabalhando, tem sua vida própria, pagando suas contas, casando. Isso é homem. Antes disso, é menino. A gente vê meninos que não entenderam, não aprenderam obediência. Jovens que não sabem o que significa autoridade, não se submetem ao conselho, não ouvem quando seus pais lhe dizem o que fazer, porque pensam assim, ora, meus pais estão falando isso, mas é do tempo deles, no meu tempo eu sempre falo. Como é que uma pessoa, gente, de 12 anos de idade sabe o que fazer da vida? Me fala. Eu com 50 não sei. Como é que uma pessoa que saiu ontem do berço está querendo mandar dentro de casa? Isso é falta de muitos pais. Viu? Tem muito pai que se sujeita a isso. Muitas mães que se sujeitam a isso. Os filhos devem aprender desde pequenos, desde tempos, antes de aprender a falar, eles devem falar sim, senhor, não, senhor. A primeira coisa que o menino deve aprender depois de falar papai e mamãe é sim, senhor e não, senhora. Porque quando eles aprendem a obedecer pai e mãe, por tabela, eles vão aprender a respeitar o professor. E você não vai ficar recebendo notícia de professor em casa dizendo: teu filho aqui é misericórdia, tira esse menino dessa escola. Você, aprendendo a obedecer os pais, ele não vai gerar um problema para a sociedade. Por quê? Porque ele aprendeu que existem autoridades e ele se sujeita às autoridades. Ele fica peitando polícia, ele fica peitando um político que passa, que não merece, mas não fica peitando. Ele não fica se colocando acima de pessoas mais velhas, ele respeita os mais velhos. Ele sabe como é que deve se comportar com pessoas mais velhas. A gente aprendeu que toda pessoa mais velha que nós, a gente chamava de senhor e senhora. Eu até hoje tenho um problema para saber quem é minha tia, meu tio de verdade, porque todo mundo era tia. Sim, senhor e não senhor. Sim, senhora, não senhora. Todo mundo era lindo. A vizinhança toda, mas também falava não. Mas, assim, de qualquer forma, havia uma sujeição aos mais velhos. E quando alguém mais velho falava alguma coisa, a gente tremia, porque sabia que poderia haver uma punição. Porque uma pessoa mais velha falou uma coisa, se chegar no ouvido da minha mãe, já sabe o que vai acontecer.
E a gente se sujeitava aos mais velhos, porque eles têm autoridade sobre nós. Mas agora, os meninos aprenderam que não devem obedecer a ninguém. Agora, os meninos, as meninas aprenderam que elas podem ser livres de fazer o que quiserem. E não ouvindo os seus pais, e não se sujeitando à orientação dos seus pais, cavam sua própria cova. Marcam o dia do seu enterro. Não ouvindo o aconselhamento, a exortação, não ouvindo quando alguém que realmente o ama diz: saia desse meio, não ande com essas pessoas, não ouça essas coisas, não viva nesse meio. Mas o peito inchado não permite se submeter. E aqueles pais que um dia disseram para ele: não ande nesses lugares, será obrigado a enterrar seus filhos. O único mandamento. Pegue lá o decálogo. Êxodo capítulo 20. Os 4 primeiros mandamentos se referem à nossa comunhão, nossa obediência para com Deus. Mas interessante que entre o último mandamento de guardar um dia para o Senhor e o primeiro mandamento de amar o próximo, de estar com os outros, a ligação desse mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Todos os mandamentos são mandamentos diretos. Faça isso, faça isso, faça isso. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas quando chega no honra teu pai e tua mãe, há uma a mais aqui. Algo a mais no texto. Porque Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Paulo repete isso. Jesus fala sobre isso. A obediência aos pais, e em Provérbios também diz, a obediência aos pais, caminhar debaixo da orientação dos pais, prolonga a vida. Por que prolonga a vida? Porque alguém sem direção, sem orientação, caminha rapidamente para a morte. Alguém que não ouve o conselho, alguém que não se submete àqueles que lhe aconselham, rapidamente encontrará o fim. Meus irmãos, o que é que nós estamos vendo? O que é que está nos cercando? O que é que nós olhamos ao nosso redor e vemos o tempo todo? Esses distúrbios familiares, esses distúrbios sociais, o que é, senão o distanciar-se daquele que é o centro de toda a nossa existência e que dá sentido a todas as coisas? Quando Deus nos chama, irmãos, para sermos imitadores dele, lembre, ele diz: sejam meus imitadores como filhos amados. Todo o conselho de Deus é para a vida. Todo o conselho de Deus é para a bênção. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Todo o conselho de Deus é para fortalecimento da alma. Então, por que essa insistência em caminhar na direção contrária? Por que essa insistência em colocar o pé fora do caminho? Se lá é morte. Se não morrer fisicamente, morrerá espiritualmente. Por que essa insistência em testar os limites? Limites não foram feitos para serem testados. Esquece o negócio do regra de duas, pessoal que salta de paraquedas. Não vai nessa, não. Se você saltar aqui, se você pular aqui, na vida espiritual, na vida de comunhão, de adoração, no serviço a Deus, se você salta para fora e diz: olha, eu vou testar os limites, o teu limite será a morte. Há caminhos que ao homem parecem corretos, mas o fim deles é morte. E, meus irmãos, se tem uma coisa que a gente é especialista em fazer, é não observar os sinais.
É impressionante como a gente não olha, não observa, não aprende com o erro dos outros. Não aprende. O menino, 15 anos de idade, vê o amigo dele, que estava andando no mesmo caminho dele, que está fazendo a mesma coisa que ele, morrer brutalmente. O que é que ele faz? Ele continua. Ele não muda. Ele não sai do caminho. Ele diz, não, agora que eu vou ser também. A menina, que vê a sua coleguinha de 14 anos engravidar, e nem sabe quem é o pai, ao invés de se afastar disso, o que é que ela disse? Não, porque comigo vai acontecer. O homem casado, muito bem casado, com sua família estruturada, vê o colega de trabalho acabar com a família dele por causa de um adultério. O que é que ele faz? Ele dá ouvidos à voz da Jezabel. E se encanta pelo canto da sereia. E desce ladeira abaixo junto com os seus amigos. A mulher que, na sua vontade de ser livre, freedom, né? Ela grita lá, queima sutiã, que faz tudo isso, que pensa tudo isso, caminha rapidamente para o mesmo caminho de todas as outras, infelizes, tristes, e ainda fala mal de todo mundo. Você vê as pessoas caminhando para um caminho que não presta, e faz o mesmo caminho. Que loucura é essa? Sabe como é que Provérbios conta isso? O sábio vê o mal e se esconde. O tolo, eu posso dar aqui uma palavra? Não posso não, né? Eu ia falar idiota, não tô. O tolo vê o buraco que ele cavou e cai dentro. Aquele que é sábio olha o perigo e diz, eu não vou, meu irmão. Sinto muito. O tolo diz que nada, bora. E é o primeiro a morrer. Os conselhos do Senhor, e Paulo chama atenção aqui puríssimos. Quando Paulo fala aqui, eu acho até estranho esse subtítulo que coloca, né? Esse subtítulo mata a gente, né? Olha? Esses subtítulos que colocam nas Bíblias, os deveres domésticos. Irmão, aqui não é questão de dever doméstico. Não é, olha, você tem que lavar o prato, Não, não é isso. Paulo está falando aqui da vida, da imitação de Cristo, como esposa e mãe, como marido e pai, como filho obediente, como alguém que, ouvindo o Evangelho, volta para a base da vida que é de verdade, como Deus fez para ser. Deus nos criou dessa forma. E, meu amigo, não tem nenhuma outra forma de viver bem, senão pela vontade de Deus. Não adianta. Você pode ser feliz uma hora, um dia, uma semana. Você pode cair na gandaia, usar todos os prazeres, viver todas as loucuras, mas um dia você vai acordar, olhando para o teto e vai dizer, que foi que eu fiz com a minha vida? Você pode achar que o caminho que está diante de você, a porta que se abriu, é boa, é agradável, vai me levar para prazeres que eu nunca experimentei. Mas, meu irmão, a morte espreita esses caminhos. E muito rapidamente se descobrirá quão difícil é andar fora da vontade do Senhor. E quão duro é distanciar-se de Cristo. Às vezes, irmãos, eu fico realmente triste por ver. A gente fazer uma comparação da glória da graça de Deus derramar sobre nós. Veja, sabendo que eu não sou merecedor e que não sou digno e que Deus não tem nada em mim que Ele não possa ter em outra pessoa. Eu não tenho nada a oferecer, nada. Nada que eu tenha gera algum tipo de desejo em Deus. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, todas as coisas vêm dele. Se eu faço alguma coisa, se eu prego o Evangelho, se a Escritura é exposta aqui, não é talento meu, é graça de Deus. É Cristo que faz isso.
Então, como é que eu olho para um Deus tão gracioso e duvido da sua vontade? E duvido que o caminho dele seja bom? E duvido que esse caminho seja verdadeiramente o caminho correto? Como é que eu, conhecendo, eu andando já várias vezes, eu usei essa figura de linguagem aqui, essa figura, essa imagem. Como é que eu vou para um lugar que eu não conheço e eu sei que aquele guia tem 20 anos que o cara passa naquele lugar, 20 anos que ele anda naquela trilha, 20 anos que ele faz aquilo. E ele diz, olha, não ande por aí. Eu falo, não, beleza, eu já conheço. Como é que eu falo isso para aquele que sabe o caminho? É a mesma loucura quando eu faço isso com Deus. Senhor, eu sei que essa é a tua vontade, mas eu prefiro fazer assim. Não, senhor, eu sei que o senhor falou que deve ser dessa maneira, mas eu acho que assim fica melhor. Eu vou fazer do meu jeito. Que jeito? Qual o jeito? Qual é o jeito que é melhor do que o jeito de Deus? Nenhuma relação interpessoal é fácil. Paulo deixa isso claro aqui. É por isso que ele chama a atenção. Perceba que ele chama a atenção dos irmãos aqui, aos Efésios, né? Dos irmãos viverem em comunhão com os outros. Não é muito fácil, não, viu? Juntar nós tudo aqui no mesmo lugar. Né? Se a gente se conhecesse em outro ambiente que não fosse igreja, meu irmão, não tinha mais nenhum junto aqui. Né? Mas Deus une a gente de uma maneira tão perfeita que a gente suporta, né? A gente vai se suportando assim, mas não é suportar no sentido de não aguenta mais, não. É suportar no sentido de dar força ao outro. A gente vai se ajudando, a gente vai caminhando junto. E isso Deus faz assim. E Deus faz isso, e Paulo mostra que essas relações interpessoais são difíceis. Deus nos uniu e nos chama para ser um só. Deus uniu homem e mulher, chama eles para serem um só. Deus uniu, trouxe um filho e chama ele para ser um só com seus pais, para viver uma comunhão com seus pais em obediência. E tudo que Deus desenha é perfeito. Esse negócio de, não, existem vários tipos de família. Não existe. Boa revisão. Esse negócio de, não, porque família pode ser muito. Não é. Família é família. Não existe negócio de, qualquer coisa pode ser família. Logo avisando, pai de pet não é pai. Viu? Dia dos pais não ganha presente aqui, não. Logo, se der presente aqui, eu tomo. A gente não é chamado, irmãos, para outra coisa senão o padrão que Deus estabeleceu. E por que esse padrão? Ah, porque esse padrão de Deus, ele fica tolhindo a nossa vontade, ele tira a nossa liberdade. Não. O padrão de Deus é vida. Como Deus estabeleceu, como Deus desenhou, te garantirá vida. Vida de verdade. Mas será fácil? Não. Sinto muito. Essa parte não deve falar, não. A parte que a gente conta a verdade. Os casados contam para os jovens, para os solteiros, como é. Não, deixa eles descobrir. Não, irmãos. A vida trará dificuldades em tudo. E isso tem uma coisa. É um nomezinho muito antigo, sabe? Muito antigo. Antes da filosofia. Um nomezinho muito antigo que já existia. É ele que é o culpado. O nome dele é pecado. Somos todos pecadores. E toda relação nossa será sempre problemática porque somos pecadores em relacionamento com pecadores. Não é santo com pecadores, é pecador com pecador. Somos chamados à santificação em Cristo. Aí, em Cristo, os nossos pecados são controlados pelo Espírito Santo. O homem iracundo tem que se submeter à vontade de Deus para baixar o nível dele. A mulher, a mesma coisa. O filho desobediente é chamado a obedecer, mesmo que discorde. Mesmo que ele tenha todas as teorias do mundo dizendo que não é aquilo, mas ele tem que obedecer. Nós somos chamados a nos submeter porque o nosso coração é enganoso. E a única forma de viver de verdade é nos submeter à Escritura. Fora da Escritura, gente. Você vai ter ilusões. Muitas. Você vai achar que está bom. Sempre. Mas não vai. Portanto, conselhos do apóstolo Paulo que eu quero passar para os irmãos. Em primeiro lugar, mantenha um relacionamento de amor paternal com Deus. Seja filho.
É como um filho que você se aproxima de Deus. É como um filho que você fala com ele. É como um filho que você se coloca diante de Deus. Cristo nos deu esse poder. Sim, irmãos, é esse o poder do crente. O poder do crente é ser chamado filho de Deus. Olha, não há poder maior do que esse. O poder de ser chamado filho de Deus. Se você te imaginar o tamanho desse poder, para você ter ideia, é aquela cena que a gente espera no último dia, no dia que Cristo vier. Ele dizer, vinde benditos de meu Pai. Olha, vinde abençoados de meu Pai, vinde aqueles que foram chamados por meu Pai. Os filhos de Deus, que são filhos por causa de Cristo. O que é maior do que isso? Portanto, se relacione com Deus como filho. Aproxime-se de Deus como filho. Ouça o Senhor Deus como filho. É assim que começa o capítulo 5 de Efésios. Vocês são filhos amados. Portanto, imitem o Pai de vocês. Segundo conselho. Como filhos amados, ouçam o conselho do Pai Celeste. Em qualquer relacionamento, em qualquer relação, em todas as nossas relações, ouça a orientação do Pai e se submeta a ela. Se submeta à vontade de Deus, mesmo que não seja a sua. Se submeta à vontade de Deus, mesmo que isso lhe pareça angustiante no início. Amados irmãos, quando a gente tem desejos, vontade, quando a gente quer alguma coisa, isso pode cegar a gente. Um homem que descobre que tem um tesouro em determinado lugar. Aí é uma terra, né, terras raras, agora ele está na nossa terras raras. O cara descobre que no sítio de fulano de tal tem lá um pedaço de terra que está dentro daquelas terras raras. Ele quer comprar aquele negócio. E ele começa a ficar, sabe, louco pela ideia de ter aquele pedaço de terra, porque ele sabe que vai virar um ouro, vai ser muito caro, e ele quer isso para ele. E ele começa a se afastar de tudo e de todos, porque ele está focado em ganhar dinheiro para comprar aquela terra. E ele começa a abrir mão de tudo ao seu redor, porque ele quer aquela terra, ele está louco por aquilo. Até o dia que ele consegue, ele assina lá a escritura, finalmente, aquela terra é dele. E ele descobre agora que ele tem uma terra muito cara, muito rara, que agora ele tem um tesouro imenso. Mas ele olha para trás e ele descobre que ficou para trás a família dele, ficaram para trás os amigos dele, ficou para trás a fé dele, ficou para trás tudo que ele tinha construído ao longo do tempo que Deus tinha dado a ele. Ficou tudo para trás e agora é um homem sozinho com o seu tesouro. Essa não é uma história, não é só uma ilustração, é uma história real. Esse é o problema, irmãos. Quando o desejo cega, e quando eu quero uma coisa, até procurar versículo que dá desculpa para eu fazer o que eu quero, eu procuro. Nem que eu tenha que cortar as 3 pernas do versículo, corta a cabeça dele, deixa só. Ó, irmãos, eu vou aqui ler o versículo 16, parte A, menos o final. Só a primeira vírgula. Para quê? Para dizer que eu tenho razão no que eu decidi. Amados irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O nosso coração é corrupto. Então, não se deixe levar pelo desejo, pela vontade. Submeta-se ao Senhor. A primeira submissão do crente é ao Senhor. E depois, irmãs, cuidem de suas casas, de suas famílias. Cuidem do seu casamento. Cuidem disso. Homens, assumam. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu não aguento mais ouvir mulher falando mal de homem. Pelo amor de Deus, toma vergonha. Assuma esse negócio. Assuma seu papel de homem. Assume a responsabilidade.
Seja homem de verdade. Não é menino, não é moleque, não, é homem. Como dizia meu pai, honra a calça que tu veste. Você precisa assumir a responsabilidade de tomar para si aquilo que é seu. Porque desse papel surgirá uma esposa contente, filhos contentes, mesmo que tenha dificuldade. Irmão, se você tiver que morar numa choupana, num barraco, numa casa forrada de palha, mas a sua casa é uma casa onde habita a graça de Deus, onde a família, os pai, mãe, filhos vivem bem, não há problema nenhum com isso. O problema é viver numa mansão onde o filho não conhece o pai não fala com a mãe saiu de manhã e não volta mais. Isso não é família, isso não é vida, isso não é riqueza. Nós precisamos voltar aos padrões que Deus estabeleceu para que nós, pelo menos, como igreja do Senhor, sejamos um padrão para o mundo. Eu não estou esperando que o mundo viva assim. A gente não está esperando que, não, porque o futuro governador, o futuro prefeito, o futuro presidente vai baixar uma lei que vai determinar que a partir de agora os pais têm que cuidar dos filhos. Eu não estou esperando isso, não. Até porque a lei está um bocado. Isso não impediu ninguém de viver uma vida desregrada. As leis estão aí à torta direita. E isso não impediu nenhum homem de abandonar a sua mulher grávida. O que mais tem é esse tipo de gente. Não é a lei. Não são as leis. É Cristo sendo o nosso Senhor e nós, como servos e filhos, imitando a Deus em amor. Vivendo uma vida que glorifica a Deus. Qual será o resultado disso? Uma vida que realmente vale a pena. Uma família que está baseada, alicerçada em Cristo. Nós precisamos parar de normatizar e normalizar o pecado e os erros. E olhar para a Escritura e dizer, Senhor, perdão, eu errei. E eu quero voltar. Eu quero andar no temor do temor. Nós precisamos ter esse cuidado, Deus. Viver para a glória de Deus. Como filhos amados. Andando no caminho do Senhor. Porque, certamente, nenhum outro caminho te conduzirá à vida como o caminho do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza. Que a graça de Deus verdadeiramente fortaleça o coração.